Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, a carta que Pedro escreve aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos por muitos lugares, conforme é o início do livro. 1 Pedro capítulo 2, bem lá no finalzinho da sua Bíblia, ok? Abra sua Bíblia, o seu smartphone, não esqueça de colocar o seu celular no modo avião, né? Porque eu digo, gente, vamos botar no modo avião, porque nós vamos decolar agora, em nome de Jesus. Vamos às alturas. Diz assim, meus amados, o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 em diante. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Verso 22. O qual não cometeu pecado, na sua boca não se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Pode sentar-se, prepara agora, porque Deus já está falando conosco, que Deus tem uma mensagem. Do fundo do meu coração eu quero que esta mensagem, ela grude dentro da tua alma e não saia por décadas, ela fica ali trabalhando no teu coração, de uma maneira tão grande, tão intensa, e que passe 10, 20, 30, 50, 60 anos, e você não esqueça da palavra desta manhã. Na semana passada, a palavra que Deus nos trouxe, tem a ver com decisões, com escolhas na vida. A mensagem de hoje, não é que ele vai ser sequência da semana passada, mas vai nortear como que deve ser essas escolhas e essas decisões para o melhor. O título dessa mensagem é baseado no título de um livro, que diz assim, o nome do livro: Em teus passos, o que faria Jesus? Em teus passos, o que faria Jesus? Esse livro, ele foi transformado depois em um filme, que eu posso depois colocar para os líderes, o link do filme, e os líderes passarem para os seus apriscos e também para os seus, nos discipulados. Eu acho tão interessante, meus amados, que nesse livro, ele foi escrito em torno de uns 100 anos atrás, aproximadamente. Ele narra a história de um mendigo que foi procurar um pastor. O pastor estava lá preparando a mensagem, desenvolvendo a mensagem, e ele tinha que terminar a mensagem. De repente chega o mendigo, e ele tinha dificuldade de atender aquela pessoa naquele momento, naquela hora. Mas a história de um mendigo que conseguiu impactar um pastor. E esse pastor, ele tem uma mensagem depois disso, e ele faz a pergunta: nós somos imitadores de Cristo, de Jesus? Aí o pastor, ele leva a igreja, no filme, no livro também, há um desafio à igreja, e convida todos a fazerem a pergunta antes de fazer qualquer decisão: o que Jesus faria no meu lugar? E para introduzir essa mensagem, irmãos, eu digo assim: nós imitamos alguém
E nós precisamos imitar a Cristo. Eu digo, desde pequeno a gente gosta de imitar os pais. Às vezes os filhos começam a botar o sapato dos pais, a roupa dos pais. A profissão, o que tu quer ser quando crescer? Geralmente era a profissão do pai. Eu queria ser carpinteiro, meu pai era carpinteiro, lidava na madeira, eu achava lindo aquilo ali, serrando a madeira, pregando. E eu tentava pegar o martelo e pregar também, eu queria seguir, criança. Né? Desde pequeno nós imitamos alguém. Né? Eu acho tão lindo também as crianças brincando, sabe de quê? Os filhos de vocês brincando de culto. Aí coloca lá, organiza, pede para o pai e a mãe sentar e eles começam a abrir a Bíblia e começam a pregar. Se você manda ouvir uma história linda de uma criança, né, que fez o culto e foi pregar para os pais deles. Lindo, imitando aquilo que ouve, aquilo que aprende. A nossa filha mais velha, a Bruna, ela colocava as bonecas, uma do lado da outra, ela tinha várias bonecas, né? E ela botava as bonecas ali, e uma do lado da outra, e dizia para as bonecas: olha, nós vamos louvar o Senhor agora. E ela começava o culto. O Tiago tem uma foto dele muito linda, ele usando o meu óculos, botou meu óculos, casaco, gravata, e uma Bíblia pentecostal debaixo do braço. E um casaco de pregador. A Letícia também tinha um casaco que ela gostava muito de usar, que ela chamava, dizia que dê meu casaco de pastora. A gente imita alguém. As nossas decisões, gente, precisam ser decisões imitando alguém que está certo. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E às vezes os pais dizem o seguinte: os filhos brigam, gritam, mas vê os pais gritando. Às vezes o filho sai com palavrão, ele não adivinhou aquele palavrão, ele ouviu, escutou. Nós reportamos aquilo que nós aprendemos. E todos os dias, todo o tempo nós estamos tomando decisões. O apóstolo Paulo, ele escreve em Filipenses capítulo 3, verso 17, diz assim: caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Em 1 Coríntios 4,16 diz assim: sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Aí ele vai dizer em 1 Coríntios 11, verso 1: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, eu imito a Cristo, eu sigo a Cristo, faço o que Jesus faria. E o autor do livro é Charles Sheldon, aproximadamente 100 anos atrás escreveu esse livro. Meus amados, a mensagem de hoje é como fazer escolhas baseadas nessa pergunta: em meu lugar, como Jesus agiria? E eu digo assim: em tudo que fizermos, em tudo que nós falarmos, em tudo que nós pensarmos, nós deveríamos perguntar: se fosse Jesus no meu lugar, como ele agiria? Como seria a atitude dele? E a vontade de Deus, a vontade do Pai, é que nós sigamos os passos do seu Filho Jesus. O texto mostra, meus amados, como nós lemos em 1 Pedro 2, 21. O texto mostra que alguns exemplos que Jesus realizou e fez, narrado em 1 Pedro 2, 21, 22 e 23 ali, certo? É exatamente para que sigamos os seus passos. A Bíblia diz, 1 Pedro 2, 21, para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Jesus padeceu deixando-nos o exemplo. Ele sofreu deixando-nos exemplo. Ele viveu nos deixando exemplo. A vida de Jesus foi para gerar, mostrar um exemplo. Foi para ensinar, mas ele viveu aquilo que ele ensinou. O mundo está cheio de pessoas que ensinam aquilo que eles não vivem. Os púlpitos e as igrejas cheios de pregadores,
evangelistas, pastores, bispos, os que se chamam apóstolos e tudo mais. Prega uma coisa, mas não vive. Jesus condenou a atitude dos fariseus, porque eles ensinavam o povo a fazer, mas eles mesmos não praticavam. Eu acho tão interessante porque no verso 22, já diz o seguinte: não cometeu pecado. E realmente Jesus nunca cometeu pecado. Jesus foi tentado? Foi. Jesus foi tentado, e a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo Jesus foi tentado. Pensa numa área de tentação, Jesus sofreu. Jesus passou por aquela tentação. Tudo Jesus foi tentado. O diabo tentou Jesus de todas as maneiras e formas, porém não conseguiu. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, primeiro, Jesus não pecou, não encontrou-se pecado nele. Jesus foi tentado, mas ele não caiu, ele não quedou diante da tentação. Segunda coisa, que o texto também diz, versículo 22, na sua boca não se achou engano. Jesus não cometeu pecado, nem com a sua boca ele pecou, tipo, enganando, tipo, mentindo, tipo, caluniando, inventando inverdades. Às vezes tem pessoas que pensam uma coisa e já sai falando o que pensou do outro. Importa que vai ralar, importa que vai destruir uma família, importa que vai prejudicar o emprego e o ganha-pão da pessoa. Pensou, imaginou, acha que é, e já sai contando para os outros, segundo a sua imaginação. Tem gente que a língua, gente, é a boca do inferno. A língua de Jesus foi pura, a língua de Jesus foi santa. A Bíblia diz que não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Engano é dolo, mentira. Jesus nunca disse uma mentira. Jesus nunca prometeu alguma coisa que ele não cumpriu. Jamais ele fez uma promessa que ele não conseguiria cumprir. Tudo que Jesus falou, ele cumpriu. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Falta uma promessa ainda, mas essa promessa, ele deu sinais quando ela ia acontecer, que é a sua volta, que ele vai nos buscar. E por isso o nosso coração tem que estar preparado para ir com ele, e não vivermos com planos eternos aqui na terra, como fôssemos viver eternamente aqui, morrer e pronto. Não, nós temos que ter perspectiva de estar com Jesus, viver para Jesus e morar com Jesus. E ele diz: eu vou para o Pai. João 14, e se eu for, eu vou voltar, e quando eu voltar eu vou buscar vocês, para que onde eu estou, vocês também estejam comigo. Ele prometeu, e ele vai cumprir. Ele está preparando o lugar, e ele vai voltar. Haverá o arrebatamento da igreja, a qual nós como igreja aguardamos, esperamos, estamos aguardando, e ele vai cumprir, porque tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Jesus nunca decepcionou ninguém, pelo contrário, Jesus encheu o coração de muitas pessoas de alegria, de esperança e de paz. Ele mudou vidas, ele transformou vidas, ele transformou lares. Na sua boca não se encontrou engano, nunca mentiu. Aliás, a Bíblia diz o seguinte: seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Provérbios 15, verso 5, diz que a falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentira não escapará. Verso 9, o que profere mentira,
O que profere mentira perecerá. Apocalipse 21, verso 8. Mas aos covardes, incrédulos, depravado, assassino, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo, aonde arde com enxofre. Jesus nunca mentiu, ele sempre foi justo. Você vai falar uma coisa, pensa, Jesus ia mentir? Não. Mas aquela mentirinha leve, a suave e a branca. Mentira é mentira em todo tempo. Em todo tempo ela é mentira. Todo tempo ela é mentira. Não se achou engano na sua boca. Salmo 37:30 diz assim: a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus e nunca pisará em falso. Provérbios 10:11, a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Gente que tem a boca suja, gente que sai palavrões, gente que o que fala mata as pessoas. Mas a pessoa está em paz, está tranquilo, chega alguém com a boca que não é de Deus e não é de Jesus, acaba matando os outros. Jesus não, a boca de Jesus trazia vida. Quando todo mundo estava condenando, Jesus dizia: nem eu não te condeno, vai, não peca mais. A boca de Jesus trazia esperança, trazia paz, trazia alento, trazia alegria, trazia sossego. Mas tem pessoas que formam uma tempestade quando abre a boca. O que vamos falar? Jesus falaria essa palavra? Jesus ia expressar esta palavra? Esse tipo de palavreado, piada suja, boca suja, Jesus ia falar? O que faria Jesus do meu lugar? Outra coisa também, Jesus é outro exemplo, um exemplo de mansidão, e nós precisamos aprender com ele. Ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mansidão precisamos aprender. Eu acredito que é possível aprender, porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso. Aprende comigo. Não é trazendo orgulho a um ser humano, mas é ele mesmo: aprendam comigo, aprendam de mim que sou manso e sou humilde de coração. Verso 23, 1 Pedro 2:23, pois ele, quando ultrajado, insultado, injuriado, não revidava com ultraje, ou seja, ele não respondia novamente, mas calado ele ficava. Sabe, Jesus ele foi interrogado, mas ele não abriu a boca, ele não foi respondendo. A gente é assim, né? Diz uma coisa que a gente não gosta, a gente devolve com outra. Gente, nós precisamos aprender. Eu digo nós, eu não estou dizendo vocês, eu estou dizendo nós, precisamos aprender. E temos muito que aprender, temos muito que crescer em Deus e na sua palavra. Quem prega para vocês não é alguém que é perfeito. E nós aprendemos juntos na palavra de Deus, ela nos confronta, é uma espada de dois gumes, tanto corta para lá, quanto corta também para o lado de cá. Jesus nos ensina, e é para ele que nós temos que olhar e enxergar, e analisar e refletir, né? No meu lugar, como é que Jesus ia agir? Por exemplo, olha o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, verso 38 até o 42, diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Se qualquer te bater na face direita, oferece a outra. Gente, é algo que Jesus ensinou a fazer. Mas a gente é assim, ó, bateu de um lado, a gente dá do outro. Deu um tapa, a gente vai no soco. E aí nós somos confrontados com a palavra de Deus. Como é que Jesus fez? Ah não, mas sabe o que é? Jesus ensinou isso. Mas um dia deram um tapa em Jesus, e aí Jesus pegou e mandou uns anjos lá dar uma surra no cara. Não. A Bíblia diz que como o cordeiro mudo, ele foi ao matadouro. Ele não revidou.
Ele poderia simplesmente ter chamado uns anjos ali e ter matado os caras. Se 2 anjos destruíram várias cidades, Sodoma, Gomorra e várias outras cidades no entorno ali, imagina um anjinho só, causando uma grande destruição. Se Deus mandou um anjo e eliminou milhares do exército inimigo de Israel, de Judá, Jesus poderia ter pedido naquele momento um socorro bem rapidinho ali, mas ele não revidou. Ele, como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Nenhuma palavra. Ele não saiu xingando, seu infeliz, seus miseráveis. Vocês vão ver. Como a gente, como criança, né? Eu te pego na hora do recreio, te pego na hora da saída. Eu fiz ameaça, mas também já fui ameaçado na escola, quando era guri e piá. A gente revida, é o natural do ser humano. E Jesus não revidou. Seguimos os seus passos. É o que a Bíblia diz, sigamos os seus passos. No nosso lugar, como é que Jesus agiria? E qualquer que te obrigar a caminhar, aliás, e o que quiser pleitear contigo, tira-te e tirar-te a tua túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que te empreste. Às vezes eu me incomodo o seguinte, chega alguém na sinaleira pedindo, eu me incomodo dizer aquela expressão, eu não tenho, na realidade tenho, eu não quero dar. Dá. Já carrega umas moedas ali, alguém vai pedir. Alguém está vendendo bala na esquina. Ô tio, quer comprar? Não tem dinheiro, já estou mentindo. Não, eu vou te ajudar, está aqui. Já carrega umas moedas ali para ajudar alguém. Sempre vamos encontrar alguém precisando. Meus amados, precisamos aprender demais com Jesus. Como Jesus agiria diante de uma pessoa que está te pedindo um dinheiro emprestado. Você tem condição, você pode. Às vezes você não pode. Como você faria? De uma pessoa que falou mal de você, o que você vai fazer? Eu vou falar mal daquela pessoa também. Como é que Jesus faria? Falar mal de Jesus não vai falar mal de ninguém. Não teria chance com Jesus, porque Jesus é diferente, amém? Jesus é diferente, mas Ele é o nosso exemplo, Ele é nosso modelo. Dá a quem te pedir, não te desvie daquele que quiser que te empreste. Aqui não está falando de recursos, mas está falando o seguinte: a pessoa está pedindo arroz, faltou arroz, era muito comum na época, faltou arroz, faltou feijão. Diz ao vizinho, me empresta aí uma caneca de feijão. Não, não vou emprestar. Empresta, daqui a pouco ele vai devolver. Diz, olha, eu estou com muito frio, eu sei que tu tem um casaco aí sobrando, aí me empresta esse casaco. Tá bom, vai aqui. Tem 10 reais, eu preciso ir lá fazer entrevista de emprego, não tem dinheiro para passagem, empresta. Daqui a pouco a pessoa está trabalhando, vai te pagar. E se não pagar, você abençoou, ajudou a vida de alguém. Então Jesus nos ensinou isso. Olho por olho, dente por dente, é o que a lei diz. Revida, retribua a maldade. Aí Jesus diz, não retribua a maldade. Jesus está dizendo, não retribua a maldade. Não precisa baixar o nível da outra pessoa, mas esteja um nível maior. Por exemplo, Abraão estava lá discutindo, brigando, os pastores, os empregados de Abraão com os empregados de Ló. O que fez Abraão? Diz, olha, Ló, escolhe, tu quer ir para a direita? Vai. Não vou ficar brigando. Não tem porquê. Uma decisão sábia. Isaac também cavava poços, ia lá, cavava os poços, e aí chegavam os filisteus, olha, é nosso, é nosso. E aí Isaac não brigava por aquilo ali. Pega, tá bom, tá brigando por isso? Fica para vocês. Aí Isaac ia lá, abria outro poço, daqui a pouco de novo chegavam os bonitinhos, é nosso, isso aqui é nosso, porque a terra é nossa. Tá bom, pronto, fica para vocês. Daqui a pouco de novo,
Sempre assim. E Isaac recuava. Era trouxa? Não. Deus estava com ele. Tudo dava certo. E no final, Isaac estava bem sempre. Meus amados, é um ensinamento. Outra coisa também, José, lá no Egito, parece que ele não reagiu quando foi caluniado pela mulher de Potifar. Injustamente ele foi para a prisão. Ele não ficou lá se defendendo, correndo atrás e tentando resolver. Tá bom, deixa assim, Deus está no controle. O próprio Senhor Jesus agiu assim. Mas pastor, não é que a gente é passivo dessa maneira? Será que a gente não está sendo tapete do diabo? Não. Não é isso. Não é isso ser passivo e nem ser tapete do diabo. Ah, mas a gente tem que revidar. Quem foi que te ensinou que tem que revidar? Foi o Senhor Jesus? Não foi. É o teu coração maldoso. É o teu coração entupido de sentimentos podres. Não é Jesus e não é ensinamento do céu. Ah, mas tu vai ser trouxa a vida inteira. Não é trouxa, a Bíblia diz. Ah, mas a Bíblia manda ser trouxa? Não, a Bíblia não manda ser trouxa. A Bíblia diz o seguinte, que nós devemos seguir Jesus e não o diabo. Atitude assim, os incrédulos tomam essa atitude. Os que não têm Deus tomam essa atitude. Ser cristão é diferente, não é somente ter o título de cristão. Por isso o preço é alto. Enquanto nós estamos aqui adorando, cultuando ao Senhor, há irmãos nossos que estão presos por causa do Evangelho. E o preço que eles pagam é muito maior do que o preço que nós pagamos. A gente não quer tomar prejuízo. A gente tem que ter lucro sempre, tem que ganhar sempre. No reino de Deus, servo de Deus, aquele que é verdadeiro discípulo de Deus, ele vive perdendo nesse mundo, mas ele vive ganhando com Deus. A Bíblia diz, não junteis para vós tesouros na terra. Eu digo os tesouros nos céus, são esses que eu deixo de ganhar aqui. Quem sabe até teria direito aqui. Mas eu busco agradar o meu Deus. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Seguir os seus passos, diz a palavra de Deus. E nós temos o exemplo de Jesus. Mateus capítulo 26. Lá no final do capítulo 26, no versículo 59, diz assim: ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não acharam, apesar de se apresentar muitas testemunhas falsas, e não acharam. Mas por fim, chegaram 2 testemunhas falsas, e disseram: esse disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse: não responde coisa alguma ao que se depõe contra ti. Jesus, porém, guardava silêncio. Ele poderia estar dizendo o seguinte: ó, vocês estão me acusando de maneira errada, vocês estão entendendo tudo errado. Mas Jesus diz o seguinte: o meu reino não é desse mundo. E eu pergunto: o nosso reino é desse mundo? Nosso reino é desse mundo? Se é, então a gente vai atrás. A gente vai atrás dos prazeres, da nossa vontade, da nossa carne. Nós vamos alimentar bastante a nossa soberba. Nós vamos enriquecer o nosso orgulho. E nós vamos investir na nossa autoimagem. Mas ser cristão, gente, é apanhar esse mundo. A Bíblia mesmo diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E às vezes tem muitos cristãos que são infiéis, porque não sabem desse princípio. E pergunto: qual a atitude que Jesus tomaria no teu lugar? Jesus não respondeu em nada, ficou em silêncio. Pois encheram Jesus de tapa e disse: profetiza agora, quem foi que te bateu, Cristo? E ele ficou mudo. Gente, Jesus poderia ter feito a mão dos caras cair na hora. Pois se um profeta lá no Antigo Testamento foi trazer uma mensagem para o rei, e o rei ficou tão indignado com aquela mensagem, que o rei levantou o dedo, apontou para aquele
aquele profeta, e a mão ficou congelada, ficou parada, e não conseguiu abaixar a mão. Um profeta, não é Jesus, o Senhor, não é um profeta qualquer que nem nome sequer citava. A grandiosidade, o poder de Jesus é muito maior, mas ele não revidou, ele não deu o troco. A Bíblia diz: não vos vingueis, e a gente quer se vingar, e fica ali no coração enchendo de sentimentos malignos, maquiavélicos, diabólicos, infernais, e vai infernizando quem está à volta. A Bíblia diz: seguir os seus passos. Mateus 27, versículo 11 em diante. Jesus foi posto diante do governador, e esse lhe perguntou: você é rei dos judeus? Jesus respondeu: tu que diz? Acusado pelos chefes de sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu, diz o texto sagrado. Então Pilatos perguntou: você não ouve a acusação que estão fazendo de você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Lucas 23, 8 e 9. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo e realizar algum milagre. Interrogou com muitas perguntas. O texto diz assim: interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. E aqui ainda uma ênfase em João 19, 9, que diz: e voltando para dentro do pretório, que era o lugar para o julgamento, interrogou a Jesus: de onde tu vens? Todavia Jesus não deu qualquer resposta. Jesus poderia: olha, é o seguinte, Pilatos, eu venho do céu, eu sou filho de Deus. Tá, então faz um milagre aí. Prum! Fazia um milagre, pronto. Tu é o cara, rapaz. Puxa vida, que prazer. Faz outro milagre aí, tá bom, o que tu quer? Transforma essa estátua aqui em ouro. Pronto, está aqui. Jesus não teria entrado para a cruz, Jesus não teria morrido. Mas todas as atitudes trouxeram prejuízo para o seu corpo físico. Mas Jesus tinha uma esperança. Jesus estava olhando para a eternidade. Os olhos de Jesus estavam para a eternidade. Para onde estão os teus olhos? Para onde estão os nossos olhos? Para a eternidade, para aquilo que é eterno, ou para aquilo que é passageiro e efêmero? Jesus, meus amados, Jesus defendeu a sua própria honra? Não. Ele defendeu seus direitos? Não. Sabe o que Jesus defendeu? Jesus defendeu o Pai, a honra do Pai. Jesus evitou a autodefesa. Ele não estava ali procurando autodefesa. Eu digo, como é que está também nossa mansidão em diante de situações assim? Nós temos realmente imitado Jesus? O que Jesus faria no nosso lugar? Verso 23, 1 Pedro 22, 1 Pedro capítulo 2, verso 23, diz assim: não se vingava a si mesmo. Romanos, Paulo vai escrever no capítulo 12, verso 19: amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, deixa na mão de Deus. Mas a gente tem que tomar atitude. Deixa na mão de Deus. Mas não é assim. É assim. A Bíblia diz assim. Assim diz o Senhor. É assim. É que a gente sabe o que é? A gente confia mais na nossa justiça do que na justiça de Deus. Então assim, para que eu vou deixar na mão de Deus? Eu tenho que tomar atitude. Calma, não é assim. Deus tem o seu tempo. O Senhor é quem vinga. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é justo. E Ele cuida, Ele tem cuidado de você. Você ainda está sofrendo, você está sofrendo calúnia, você está sofrendo perseguição até. Entrega na mão de Deus. Não seja você a exercer, a realizar a vingança. Ou Ele é Deus ou Ele não é. Ou Deus é justo ou não é. Aí você está tendo prejuízo. Calma, coloca na mão de Deus. Deus está no controle. Deus, Ele é justo.
A Bíblia diz que Deus não tem, o injusto, Ele não dá por inexcusado. Ele realmente, aquele que não é justo, Deus tem por culpado, e Deus vai tratar, Deus vai cuidar. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, cheiro suave. Meus amados, vamos deixar Deus agir na nossa vida. Ele é justo, Ele é fiel, nele nós podemos confiar. Jesus disse: olha, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Então o que Jesus faria na minha situação? O que Jesus faria no meu lugar? E como é que eu posso saber como é que Jesus ia agir? Gente, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, o exemplo que Jesus deu. João capítulo 13, ele vai dizer o seguinte: porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. Aí Jesus está ensinando a lição sobre humildade. Ele lava os pés dos discípulos, ele toma atitudes humildes, e ele dá o exemplo. Jesus dá exemplo também de perfeita submissão ao Pai, obediência, obediência. Quando ele ora: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Às vezes a gente é teimoso: tem que ser a minha vontade, tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu quero. Diferente de Jesus: não é como eu quero, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Pai, seja feita a tua vontade. Você ora assim: Deus, abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa aquilo outro. Senhor, abençoa todo mundo, Senhor. Não, Senhor, abençoa, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu digo: é oração que a gente não quer fazer. Vamos ser sinceros, é oração que a gente não quer fazer. Porque eu quero, eu quero comprar esse carro. Mas eu não coloco: Senhor, é da tua vontade? Eu quero porque eu quero casar com esse rapaz, ele é lindo demais. E aí não quer, Deus não quer, porque o cara é infiel, o cara é malandro, é sem vergonha, é trapaceiro. E Deus não quer, mas você quer porque ele é bonito. É a mesma coisa a menina: eu quero porque ela é linda, mas é irresponsável, é relaxada, é imoral, não tem amor pela família. Não é o que Deus quer para a tua vida. Mas tem que ser no teu lugar. Como é que Jesus agiria? Jesus sempre pediu: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus amados, nós precisamos confiar no Senhor, no caráter do nosso Senhor Jesus, porque Ele é exemplo para nós, Ele é modelo para nós, e Ele sabe o que é melhor. Ele tem caminhos que sempre são melhores. Também nós precisamos olhar, irmãos, aquilo que Jesus nos ensinou, certo? Para nós falarmos. Hebreus capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim, mostra que as palavras, transmitidas pelos discípulos, elas eram reportadas. Jesus foi bem claro quando disse o seguinte: olha, vou dar instrução para vocês, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus também nos deu a missão, tanto em Marcos, quanto também Atos 26 vai falar, mas Marcos 16 também fala, e Mateus capítulo 28, verso 20, diz ali: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Deus traz um apontamento, o que Ele quer para nós, qual é o propósito dEle para nós, certo? Ele tem propósitos maravilhosos, Ele tem direção maravilhosa, certo? E Ele quer nos guiar, Ele quer nos dirigir. E às vezes a nossa vida, ela não está boa. Por quê? Porque nós não estamos seguindo a maneira e a forma como Ele quer. E aí nós seguimos do nosso jeito, a nossa forma. E aí a gente vai ter problemas, porque foi a decisão do nosso coração. Nas prioridades, o que você vai decidir? Como Jesus decidiria? Abriu uma grande porta de emprego, mas você não vai mais poder cultuar a Deus, adorar a Deus, você não vai poder mais ir na igreja. Hebreus capítulo 10, 24, 25, não deixa de congregar, como é o costume de alguns. E eu sei que aquela profissão, aquele emprego, aquela promoção vai me afastar
de Deus, eu digo, olha, a promoção é boa, o salário é bom, mas no meu lugar Jesus não pegaria essa promoção. Então abri mão, mas para estar com Jesus, estar com o Pai. Ou também é o seguinte, você vai receber uma promoção, mas você vai ter que mentir, você vai ter que fraudar, você vai ter que fazer coisas desonestas. E aí você diz, olha, no meu lugar, o que Jesus faria? Não, Jesus não ia entrar nisso. Então não quero. Mas vai deixar de ganhar um baita de um troco, é trouxa? Não, não sou trouxa. Eu estou seguindo as pisadas de Jesus. Eu estou fazendo aquilo que Jesus faria. Sabe que Jesus, até os 30 anos, ele trabalhou como carpinteiro. E nunca foi a sua visão ganhar. Ele tinha uma missão. Eu acho que o que é mais lindo de tudo, sabe o que é? É que Jesus colocou dentro do teu coração uma missão. Cada um de nós. Mesmo que você seja um visitante, esteja hoje aqui pela primeira vez, mas Deus plantou uma missão dentro do teu coração. Deus colocou uma missão dentro de cada um de nós. E a nossa missão, meus amados, é agradar a Deus, é fazer a sua obra e realizar o seu reino. Que nós venhamos estar no nosso coração bem firmado mesmo. Que o que Ele tem para nós é melhor. E o que Ele decide para a nossa vida sempre é melhor. E se fosse no nosso lugar, como seria a decisão? Eu digo, as prioridades de Jesus sempre foi a justiça de Deus, era o seu reino. Jesus disse, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus é diferente. Enquanto todo mundo queria acusar, jogar pedra numa mulher, Jesus não queria jogar pedra. Está todo mundo falando mal de alguém, todo mundo falando de mal de alguém, aí você vai ser mais um que vai também levantar, falar a mesma coisa, você nem sabe dos fatos, nem sabe o que aconteceu, cai fora. Jesus falaria mal? Não, Jesus não falaria mal. Jesus foi misericordioso com aquela mulher. Aliás, Jesus foi misericordioso com o malfeitor que estava preso, que estava ali condenado também. Se Jesus tivesse namorada, com certeza ele respeitaria, embora Jesus nunca teve namorado que tinha uma missão, um propósito, mas Jesus nunca se passaria com aquela namorada. Jesus teria um comportamento maravilhoso. E se porventura a namorada fosse alguém que quisesse avançar, ele diz, olha, não vai dar certo, nós vamos parar, não vamos mais seguir o nosso relacionamento, que a coisa não vai acabar bem, vamos parar por aqui, terminou, findou. Conheço um rapaz que tomou essa atitude, diz, olha, não dá mais, quero me manter puro diante de Deus, e nosso namoro está me prejudicando o meu relacionamento com Deus. Pimba, terminou, findou, acabou. Conheço um pastor, uma vez conversando, estávamos fazendo um curso aqui em Novo Hamburgo, estamos fazendo um curso ali sobre algumas doenças psicossomáticas e a vida espiritual. E toda semana eu passava na casa dele, pegava ele, e ele disse, olha, quando eu trabalhava ainda no serviço secular, dizia as minhas colegas, eu tinha uma colega que vivia dando em cima de mim, eu era um homem casado. Ele era uma dificuldade para mim ir para aquele emprego, porque eu sabia que ela ia me tentar. Diz assim, larguei daquele emprego, larguei aquele serviço, abre mão. Mas meus amados, o que Deus abençoou a vida daquele homem de Deus, pelo princípio. Não é que ele não queria trair a esposa porque amava a esposa, já é um baita de um princípio, mas ele não queria desagradar a Deus. Jesus com o celular, o que Jesus faria com o celular dele? Para quem que ele ia estar mandando mensagem? Jesus começasse um relacionamento, ia estar pedindo nudes de alguém? Ia estar mandando fotos nuas, seminuas? Infelizmente, tem muitas meninas que ficam refém de alguns malandros, porque o cara vai na conversa e pede nude, depois o cara tranca ela, faz uma ameaça, e há muitos aí sofrendo, muitos lares sofrendo, porque as meninas, e cuidado pais que têm filhos adolescentes, e que têm filhos meninos também,
Cuidado, muito cuidado, porque os caras têm uma lábia diabólica e satânica para destruir uma família. E conheço de uma família daqui de São Leopoldo, que o rapaz terminou o namoro, mas tinha várias fotos da menina de lingerie, e o cara espalhou depois. Então cuidado, não manda foto para ninguém, ainda que seja um anjo, nunca faça isso. Jesus não faria. Cuidado, tenha zelo, certo? Agrade a Deus. Se alguém oferecesse droga para Jesus, Jesus não ia aceitar. Se alguma rodada de irmãos se reunisse, vamos tomar umas aí, Jesus, olha, estou fora do grupo de vocês, eu não ando mais nesse grupo de vocês, porque não vai fazer bem para mim. Jesus, meus amados, era a luz aonde andava. Jesus estava em meio de pessoas de trevas, mas Jesus não tinha atitude de trevas, pelo contrário, a luz de Jesus é tão forte que brilhava naquele lugar. Aonde estava? Alguém está, mas nós estamos no meio desse negócio aqui, uma pessoa cristã, e que ruim se Jesus voltar agora. Se Jesus voltar agora, nós vamos com ele, porque nós estamos aqui, porque é um convite social para nós estarmos nesse lugar, mas nós vamos influenciar, vamos aproveitar a oportunidade, vamos influenciar, vamos falar de Jesus para quem estiver aqui à nossa volta, amém? E assim, quem está na luz, irmãos, vai brilhar. Agora, quem tem treva dentro de si, vai cada vez mais vai escurecer, certo? E vai se perder, e vai se amoldar ao mundo, e a Bíblia diz, não vos amoldeis ao mundo, mas transformai o mundo, ok? Jesus, meus amados, sempre teve as atitudes que agradou o coração do Pai, ok? Nós devemos ser imitadores de Cristo. O que faria Jesus no meu lugar? E para encerrar esta mensagem, eu quero dizer que Jesus tem o melhor para a tua vida, o melhor plano, o melhor projeto de vida, Jesus tem para a tua vida, amém? Eu já vou pedir que o pessoal do louvor já pode subir. Jesus tem o melhor plano, Jesus tem o melhor projeto para a tua vida. Se não está legal, se não está bom, é porque sempre você tomou atitudes e caminhos que agradou a você. Talvez até atitudes que você tomou por causa de pressões externas. Mas hoje eu quero dizer, Jesus tem um caminho, e Ele aponta, dizendo o seguinte, vem meu filho e me segue. Ele diz assim, vem você que está cansado, vem você que está sobrecarregado. E Jesus diz uma coisa, eu faço uma promessa, eu vou te aliviar, eu vou trazer alívio, eu vou trazer paz no teu coração, porque as escolhas que você tomou e você já teve, elas só te arruinaram, só te prejudicaram. Mas a partir de hoje, entrega a direção na minha mão, entrega o leme na minha mão, entrega as rédeas na minha mão, porque eu vou te conduzir a um porto seguro. Está tudo ruim, é porque as decisões que você tomou foram ruins, mas toma a decisão conforme o tema desta mensagem, no teu lugar, como Jesus agiria, nos teus passos, o que Jesus faria. Se fosse Jesus a decidir naquele momento, às vezes você vai chegar um momento, tem uma decisão tão importante para fazer, o que eu faço agora? Coloca no teu coração, o que Jesus faria? Como Jesus agiria? O propósito é o seguinte, para onde eu vou levar? Para onde eu vou conduzir o que eu quero? Se eu quero agradar o Pai, então vai dar tudo certo. Se eu vou perder, mas é para agradar a Deus, vai dar tudo certo. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar na decisão que você tomar, como se fosse Jesus tomando a decisão. Dá tudo certo, deu tudo certo, não deu errado. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, e Ele foi. E Ele disse, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Pode contar, pode ir lá na tumba, eu não vou estar mais lá. E as pessoas chegaram, a tumba está vazia, até hoje, a tumba de Jesus Cristo, ela está vazia lá em Jerusalém, porque Ele não falha com nenhuma das suas promessas. Jesus te convida a ir para Ele, siga Ele, ande com Jesus, ande ao lado de Jesus. És tentado, sempre pense, Jesus está do meu lado,
Ele está comigo, Ele está aqui do meu lado. O que eu faço agora? O que Jesus faria agora? Essa decisão, essa direção, essa condução. Como Jesus faria com relação aos teus vizinhos? Jesus ia esparramar do seu amor para com os vizinhos, e eles iam conhecer o amor e a graça de Deus. Jesus já está mandando mensagem para um desvalido, alguém desmotivado, alguém caído. Jesus está atrás daqueles que são rejeitados. Eu digo, essa é a nossa missão como igreja: buscar perdidos, acolher os perdidos, acolher quem precisa e necessita de seu amor e de seu abraço. Que sejamos uma igreja que abraça, uma igreja que ama, uma igreja que se entrega, não uma igreja que quer receber e quero ter mais. Não, uma igreja que se doa. A gente quer sentir mais o amor de Deus, se doa mais, e aí você vai receber uma enxurrada da graça e da bondade de Deus. Vamos orar a Deus? Vamos ficar em pé, vamos orar. Que esta mensagem venha nortear totalmente a nossa vida, totalmente o nosso coração. Em teus passos, o que faria Jesus? Em meu lugar, o que faria Jesus? Nas minhas decisões e definições, o que Jesus faria? Como eu devo agir? Como eu devo proceder? Como é que Jesus iria agir dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro do meu serviço? Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, nós precisamos de Ti para libertar, para salvar, para transformar. Precisamos de Ti para nos dirigir. Dirige a nossa vida, dirige a nossa caminhada, endireita, meu Deus, os passos, os caminhos errados, os caminhos tortos. Nos conduz, meu Deus, para a paz de Cristo que excede todo entendimento, e guarda os nossos corações, Pai. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. Livra-nos, ó Deus, das nossas iniquidades, das nossas maldades. Livra-nos, ó Deus, do perigo que nós podemos nos colocar, seguindo a nossa vontade, o nosso querer. Nos ajuda a decidir, Pai, como Jesus faria no nosso lugar. Ajuda-nos, Senhor, a andar, Pai, e a decidir da maneira como o Senhor decidiria, e não como nós, não como o nosso querer, a nossa vontade, não, Pai, sendo dirigidos, direcionados pelos nossos traumas, dores ou pecados, mas sim que possamos ter, Pai, conforme a Tua palavra diz, que nós temos a mente de Cristo. Então nos conduz, Pai. Jamais podemos fazer o que Jesus fez como salvação, uma missão que o Senhor tem, mas podemos sim e devemos sim seguir os Teus passos. Assim nós oramos e pedimos por cada decisão que hoje aqui é tomada, Senhor, no Teu precioso, Teu santo nome.